E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala é o Di ANCAP e eu ressurjo das cinzas para comentar o último quadro aí que saiu no canal Spectrum, Humberto Matos, que é um comunista, versus 20 liberais. A refutação é que o valor ele não é determinado, por exemplo, pelo tempo médio de trabalho, mas na verdade ele é determinado pelas avaliações subjetivas, pela utilidade esperada. Tu já leu o Capital? Já. No terceiro livro do Capital, quando o Marx ele vai fazer esse debate, ele vai dizer justamente o sobre quê? os custos de produção, né? Quando o que ele está dizendo ali? Olha, a teoria da utilidade marginal, ela acaba sendo um argumento circular, onde a demanda... O Marx não pode ter dito isso, porque a utilidade marginal vem depois. Ele não fala nesses termos, mas ele está falando justamente deste mesmo mecanismo. Alguns momentos depois... Essa generalização da forma mercadoria implica numa série de outras coisas que determinam o que é o capitalismo. Porque senão o capitalismo ele seria eterno. Tá, né? mas aí nós temos, por exemplo, o Marx tentando explicar e falando miseravelmente como o preço surge no capitalismo, e nós temos, por exemplo, a teoria mengueriana que é aplicável às situações da Mesopotâmia atualmente, e por que isso está errado? Não, mas é que tá, cara. Não é aplicável à Mesopotâmia. Claro ele faz o quê? Ele faz um anacronismo ao fazer isso. Vou falar mais especificamente sobre o último quadro que saiu, que foi do mini debate, digamos assim, mini debate do Henrido. Henrido, tá? Eu já falei Henrido em outras ocasiões, até no Twitter lá, na época, alguns anos, o Henrido comentou, né, que foi uma variante que eu inventei, né? Porque inicialmente eu até achava que era algo de anime, né? Isso faz muito tempo, acho que isso é de 2020, né? Tem já uns 6 anos isso. Mas Henrido, tá? Eu achei muito legal, realmente, ele ter sido escolhido, sabe? Muito preparado, eu acho que é incontestável isso. Ainda que eu ache que as bandeirinhas foram injustas com o libertário de esquerda lá, porque ele nem conseguiu completar um raciocínio, sabe? Eu acho que o pessoal lá, os demais liberais, eles ficaram assustados com o termo de esquerda, acho que assustou de esquerda e tal, que sofre um certo estigma. Eu acho lamentável isso, mas enfim, eu acho que a escolha do Henrido é incontestável, tá? Isso é incontestável. Eu vou falar justamente disso, né? Desses 10 minutinhos, um elemento mais especificamente desse mini debate, e não do quadro todo, tá? Inclusive, sobre o quadro todo, vai haver uma live amanhã no canal do David Ribeiro, eu acho que vai ser bem mais interessante, assim, para quem quer ver algo mais abrangente do quadro todo, tá? Mas eu vou só comentar o que me chamou a atenção para fazer também um link com uma live que eu vou fazer domingo, tá? Vou fazer domingo uma live sobre a origem da agricultura também, com o advento também da agricultura, a propriedade privada, né? Uma vibe meio do Hans Hermann Hoppe de Uma Breve História do Homem, mas com foco sobre a ascensão, a importância da mulher no advento da agricultura, né? E também, eu falo também um pouco da deusa Freia, eu falo um pouco do paganismo também. Então, quem se interessar, convite para domingo às 9 da noite eu vou fazer a live, tá? E aqui eu vou falar do anacronismo, porque eu vou ser meio que anacrônico, né? Falando de elementos capitalistas no advento da agricultura, assim como o Hoppe também, né? E eu acho que é interessante que tem um link com isso, né? Com esse corte que saiu hoje no canal Spectrum. Porque, assim, cara, é bem divertido ver Humberto Matos médium, tá? Que ele pega um Marx do além, que teria, né, criticado a teoria da utilidade marginal, falando que era um argumento circular, o Marx teria dito isso, né? E até o próprio Henrido pressiona o Humberto, e o Humberto reconhece que o Marx não fala da teoria da utilidade marginal com esse termo, né? Mas é muito interessante a questão do termo, né? Porque, assim, os ANCAPs, eles são muito acusados disso, né? De anacronismo. Tanto é que o próprio Humberto Matos vai acusar o Henrido depois de anacronismo, né? Depois de ter cometido esse anacronismo de um Marx do além criticando uma teoria que veio depois dele, o Humberto Matos ainda tem a pachorra de acusar o Henrido de anacronismo. Então eu acho muito interessante isso, porque assim, isso eu acho que serve de alerta também. Quando um comunista for acusar, principalmente um ANCAP, de anacronismo, eu acho que a gente não deve também levar tanto a sério isso, porque eles nem têm esse rigor com eles mesmos. Isso não é só algo do Humberto Matos, tá? O próprio Marx, por exemplo, ele tinha isso. Por exemplo, o Marx, ele vai chamar o nomadismo de comunismo primitivo. Sendo que o termo comunismo, ele só vai surgir no século XVIII, com o Vitor Dupé, sabe? Um século antes do Marx. O Marx é do século XIX, um século antes, do século XVIII,
o Victor Dupin vai lançar isso lá, 1700 e pouco, né? E vai lançar esse termo. Ou seja, é um termo, já tem alguns séculos já, mas é um termo moderno. Aí não é anacronismo, ele está pegando elementos do comunismo que estaria na pré-história, sabe? E aí o ANCAP ele é acusado de anacronismo. O Henrido tá falando de antiguidade, de elementos capitalistas da antiguidade, e ele foi acusado de anacronismo. Então não é curioso isso? 2 pesos, 2 medidas. É muito comum. Por que o termo não existia? É anacronismo. Acho que não. Isso não quer dizer, evidentemente, que o ANCAP tem que ficar preso apenas a princípios a priori. Eu acho que não. E não só eu acho isso, como o próprio pai do anarcocapitalismo, o Murray Rothbard, ele até chegou a escrever um artigo chamado Contra a História a Priori. Isso não quer dizer que o Rothbard estava contra conhecimento a priori. Óbvio que não, tá? Mas, segundo o Rothbard, isso não era o suficiente. Então, a história é muito importante. Então, de modo algum, estamos aqui defendendo uma história a priori, tá? Só isso, ou a priori, e já basta. Não. Mas, ainda assim, eu acho que é importante a gente não ficar preso, sabe? Ou preocupado com acusações de anacronismo. Porque, como eu disse para vocês, a hipocrisia aí do Humberto Matos é gigantesca e serve de alerta mesmo. Inclusive, o próprio Humberto Matos já tinha dito, né, que com o liberal é diferente o debate, a questão do rigor e tudo mais, sabe? Então, não levem tanto, sabe, a sério de fato essas acusações de anacronismo, principalmente de marxistas, tá? Embora eu acredite sim que existem críticas marxistas, ANCAPs, que fazem sentido. Tem ANCAP que fica no princípio lá, a priori, sabe? Fica no a priori, princípio a priori, e não tem nenhum conhecimento de história. E até mesmo o pai do anarcocapitalismo reconhecia que é importante sim não ficar só no a priori, na história a priori, mas também, né, conhecer a história de fato, porque era muito importante, né, como se deu concretamente, né, a propriedade, e até mesmo para rever títulos de propriedade fraudulentos, né, porque o Rothbard ele não defendia simplesmente o status quo, sabe, das propriedades privadas. O próprio Rothbard dizia que as propriedades privadas, muitos títulos deveriam ser revistos, que deveria haver uma investigação histórica realmente complexo, a história é muito importante, mas enfim, pessoal, é isso. A acusação de anacronismo, ela não deveria ter tanto peso assim, é anacronismo e tal, porque ficou bem evidenciado aí no debate com o Henrido, que é uma coisa mais de acusar, um jargão muito comum, né? Então fica só esse alerta. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, reitero aqui o convite para minha live de domingo, tá? E é isso, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.